Não há como negar que toda relação é atravessada por processos objetais. O casamento não é diferente. Além disso, a nossa condição de pessoas no mundo já implica que estamos numa relação objetal, do nascimento à morte. A grande questão é como o nosso olhar objetal é manejado, como o nosso comportamento em relação aos objetos é recepcionado por nós mesmos. Qual o valor que damos às coisas físicas e, nomeadamente, às coisas relacionais? A forma como nos projetamos em relação aos objetos não ficará neutra dentro dos processos relacionais, especialmente dentro do processo do relacionamento conjugal. E neste sentido, vale lembrar que, embora seja inevitável a nossa relação com as coisas, todavia com as coisas não há como estabelecer uma relação dialógica. Somente humanos com humanos podem dialogar. É no diálogo e somente no diálogo onde a pessoa humana consegue estabelecer a diferença entre gente e coisas. Um casal que tem um baixo nível de interação dialógica, por certo, tem tendência a coisificar a relação. Quando a palavra, como ferramenta essencial da relação entre humanos e com maior grau de especificidade entre os casais, não circula como devia, há uma possibilidade muito grande que fissuras no relacionamento surjam, comprometendo a interação do relacionamento. A palavra, como ferramenta essencial do diálogo, não existe apenas na sua forma de sons ou letras, mas em multiformes expressões de sentido, como silêncio, por exemplo. Todavia, é somente por meio da fala que é possível chegar ou fazer ouvir a voz do pensamento. Nas palavras de Vygotsky, o significado das palavras é um fenômeno de pensamento apenas na medida em que o pensamento ganha corpo por meio da fala. E só é um fenômeno da fala na medida em que esta é ligada ao pensamento, sendo iluminada por ele. É um fenômeno do pensamento verbal ou da fala significativa, uma união da palavra e do pensamento. É verdade que dialogar é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Diz-se ser a troca de ideias. Tudo bem, todavia, é preciso atentar para a estrutura etimológica do termo, para dele abstrair o seu sentido essencial. Portanto, o diálogo, do grego dialogos, implica o movimento da palavra dia, para, e logos, palavra. Assim, o diálogo não é necessariamente a emissão do som, mas o movimento entre. Qual o movimento? O movimento da palavra. A palavra que movimenta com sentido. Ou seja, é preciso que a palavra tenha um direcionamento propositado, o que vai implicar em compreensão recíproca. Amar é dialogar. Por isto, amar é comportamento. Comportamento na palavra, mas além da palavra. O apóstolo bíblico João, na sua primeira epístola 3:18-19, diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas sim de atitude e em verdade. Desta forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. O dizer te amo tem que ser palavra com conteúdo dialógico, ou seja, palavra que faz circular o sentido, que faz um movimento de atos de significado. Amar é dialogar, porque amar é comportamento.